Então, vou convidar o professor Luiz Gonzaga Beluso. Muito bem-vindo, tudo bem? Como vocês vão? Tudo bem? Rovai, um prazer fazer esse debate aqui, né? Para ouvir seus questionamentos, e você também, Dri. Vocês precisam questionar. Um prazer imenso estar com você. Já te elogiei aqui no começo do programa, falei e repito na sua frente. Para mim, você é um dos maiores, mais brilhantes intelectuais que já passou, que passa pelo Brasil no momento atual, mas também do ponto de vista histórico. Então, é uma honra poder lançar esse teu livro junto com o Natan, né, que está aqui também já conosco e que pode subir na canoa, Natan. Exatamente, o livro da editora Contra a Corrente. Bem-vindo, Natan, tudo bem? Natan, não pode fumar ao vivo, Natan. Não pode fumar ao vivo. Acho que o Natan tem um problema de conexão. Natan não está ouvindo. Não está ouvindo, Natan? Vou tirar ele aqui, pedir para o Guilherme dar uma ligadinha para ele. Parece que a conexão dele não está boa, né? Professor Luiz Gonzaga Beluso, vamos começar então aqui, enquanto o Natan se ajusta lá. Queria que você falasse um pouco do livro, né? E dessa produção que é até atípica, assim, de duas gerações tão distantes, né? Você, um sábio economista já muito experiente, e o Natan, um jovem que está começando sua carreira agora. Natan, ao considerar a possibilidade de fazer essa conversa entre nós, né, me ocorreu o seguinte, aliás, isso me ocorre sempre. Todas as vezes que eu me encontro com meus ex-alunos, eu fico muito satisfeito, porque eu percebo que eles vão ficar melhor do que eu pude ser. Né? Eu fico muito feliz. O Natan é um exemplo, o Natan é um talento jovem de um rapaz, um menino que veio, assim, das chamadas nossas classes sofredoras, e tem um talento enorme. Se você vai observar os textos dele no livro, são textos que têm uma qualidade incrível. Isso é que deixa o professor, que é meu ofício, né, é ser professor, que deixa o professor muito satisfeito. Eu tenho muitos alunos assim, e o Natan é um deles, né, um excepcional. E é só olhar os textos dele, vocês vão ver a qualidade da reflexão, da ideia, e das ideias, e da justeza e rigor, né? Rigor não no sentido que os economistas usam, que eles fazem 2 ou 3 equações e acham que isso é rigoroso. Como as pessoas dizem, não é nada de rigor, porque a economia, infelizmente, foi se encolhendo, né, no seu calabouço intelectual, que é muito estreito, e foi perdendo aquela relação com as demais ciências humanas e sociais, né, e isso é muito negativo. Então, nós lá na Escola de Campinas, na Unicamp, nós tentamos, na verdade, tornar a economia mais abrangente, apenas uma dimensão da vida social, né? Uma dimensão da vida social. Então, nós procuramos, inclusive, estabelecer as relações entre as outras áreas do pensamento, como a literatura, né? Uma das nossas ambições nesse livro foi integrar, e o Natan fez isso muito bem, foi integrar a literatura ao contexto do pensamento, né? Para não ficar naquela coisa estreita, assim, medíocre, que a economia produz. Aliás, um dos grandes problemas da evolução das chamadas ciências humanas foi a especialização. Então, você separa ciência política, sociologia, antropologia e cultura, se separa da literatura, se separa da economia. Isso deu um empobrecimento muito grande. Então, esse livro é uma tentativa, com textos relativamente curtos, mas muito interessantes, eu diria, sobretudo os textos do Natan, para nós retomarmos essa
essa pertinência, digamos, da economia à vida humana. Fundamentalmente, a tendência é incluir a economia, fazer com que a economia seja uma espécie de um pensamento, uma reflexão a respeito das condições de vida humana. Não é transformar isso numa pretensão científica ridícula, né? Que denota, você me perdoa dizer isso, um déficit cultural importante na formação dos economistas, déficit cultural muito importante. Então, eu passo... O Natan, você conseguiu recuperar a sua Natan, está nos ouvindo? Parece que não. Estou conseguindo ouvir, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos ouvindo. Agora, então, sua vez de falar um pouco sobre o livro aqui, Natan. Então, tá tudo certo. Bom, o livro... o professor disse bem, é uma coletânea de artigos que a gente foi escrevendo, foi juntando, e que, na verdade, eu já disse isso para o professor, tem que repetir aqui, parte da generosidade de um professor que divide o conhecimento com o aluno, né? Eu, conversando com outros colegas no dia do título de professor emérito, professor Beluso, uma coisa que me ocorreu foi o seguinte: eu li muita coisa que o professor Beluso escreveu, e quase tudo, né? Não sei se li tudo porque é muita coisa, mas quase tudo. Mas o que eu mais aprendi não foi nos livros, foi na atitude como professor e como homem público, né? De não ter ciúme do conhecimento, de ter uma construção do conhecimento coletivo sobre tudo. Então isso é o que eu aprendi de fundamental, né? E claro que a obra que o professor Beluso nos lega é uma coisa para ser estudada por muitos anos e para ser aprofundada daqui para frente, como tem sido feito durante esses anos recentes. Sobre o livro, é uma tentativa de cutucar um pouco o debate econômico, né? Porque, no fim, é uma coisa muito chata, né? A gente lê todo dia no jornal, tem esse hábito, né, meio masoquista de ler os editoriais dos grandes jornais, e fica algo muito estranho para nós que estamos imbuídos na luta política, o sujeito ir falar que o mercado não está gostando do relação dívida PIB, que tem que cortar gasto, essa coisa toda é uma coisa muito chata. Então, justamente pelo fato, como o professor apontou, de ser uma coisa dogmática, de ser uma coisa de falsa pretensão científica, e o livro tenta romper isso de alguma forma, com humor, com literatura, com cinema e tudo mais. E claro que o professor Beluso topou a loucura, né? Então, eu fico muito grato ao espaço que vocês estão concedendo e também espero que esse livro faça um certo barulho. Muito bom. E vocês trazem para quem está nos assistindo, o livro traz aí uma seleção de artigos e é muito fácil de ler, você vai lendo, são artigos, né, curtos que você vai passando de um para o outro, e traz mesmo essa ideia de discutir a economia política por outro viés, né? E eu queria justamente pegar... Aliás, é isso, né? Discutir economia política. Exatamente. Isso, né? Acho que é um detalhe, né, professor Beluso? Desculpa. E aí eles trazem já no início essa questão de que como há um pensamento acrítico dessa economia política e que aí a gente vê nos meios de comunicação liberais aí sempre o mesmo discurso e sempre uma economia que parece desconectada com a vida real do povo brasileiro, das pessoas, do dia a dia. E aí eu queria perguntar para o professor como chegamos a isso e por que a gente vê aí essa disputa de pessoas já saindo, economistas, já saindo da faculdade, já indo sendo cooptados aí por Faria Limers, por esse Deus mercado. Como chegamos a isso? Porque é o papel da mídia? Como chegamos a esse ponto, Beluso, professor? Não.
Então, Dri, você colocou uma questão que é uma questão que deve ser repensada e tratada o tempo inteiro, né? Como é que a economia foi adquirindo esse perfil, que, na verdade, simplesmente na sua pretensão de se transformar numa ciência, a semelhança da física, ela nem é semelhante à física contemporânea, né? Digamos que a física quântica já não permitiria, digamos, os desdobramentos que a economia científica, entre aspas, pretende, né? Isso aí, eu estava participando de um grupo chamado Mangaba, que deu o meu amigo Zé Márcio, que tinha lá um participante que pegava os artigos de jornal dos economistas convencionais e falava que os artigos eram rigorosos. Não, os artigos eram dogmáticos, não eram nada de rigorosos, né? Então, essa ideia da economia como uma ciência foi uma transformação muito lenta, né? O Adam Smith não pode ser incluído, nem o Adam Smith, talvez o Ricardo um pouco, mas também muito pouco, Davi Ricardo, né? Eles tratavam como uma explicação de uma dimensão da vida humana que se chamava o econômico, o capitalismo, né? Isso nasce do iluminismo, né? Que é uma ruptura com as visões, digamos, religiosas e dogmáticas. E o processo de evolução do capitalismo se transformando cada vez mais, à medida que, como disse o Renato Rovai, economia política, né? Eles chamavam de economia política, tanto Adam Smith quanto o Ricardo, quanto os primeiros economistas. Aí o grande problema, né, que surge, digamos, no âmbito intelectual e do debate político-econômico, é o fato de ter surgido a crítica da economia política, né? Quer dizer, aí você teve várias divergências, digamos, os pós-ricardianos, e o Marx estava no centro disso. Então, a crítica da economia política foi transformando o pensamento econômico numa espécie de justificativa. Não se tratava mais de entender, se tratava de justificar. Olha, o mercado é eficiente, né? Isso sofreu uma evolução muito intensa, até culminar, eu vou passar... Você teve a ruptura keynesiana, né? O Keynes, que tinha uma visão, do meu ponto de vista, muito parecida do ponto de vista da definição do objeto, porque o Keynes falou, vou tratar da economia como se fosse uma economia monetária da produção. Já a palavra monetária, porque a moeda foi sistematicamente tratada assim de maneira despicienda, desculpe a palavra, despicienda pelos clássicos, inclusive, mas também pelos que o seguiram, né? Que tentaram fazer uma economia rigorosa, como é o caso dos marginalistas, né? Desde os Givens, etc., Walras, que fez um modelo de equilíbrio geral que não tinha dinheiro, que não precisava do dinheiro. Por quê? Se você estava falando de uma economia que tendia a ser para equilíbrio, você vai precisar de dinheiro. As trocas são realizadas de acordo com seus valores, sem nenhum problema. Não tem dinheiro. Não, é uma coisa inacreditável. Agora, por exemplo, está surgindo um grupo muito grande de economistas que está olhando para isso e falando, não dá. Não está dando, vocês não estão explicando. Aí você tem uma crise monetária financeira uma atrás da outra, né? Como é que você conserva uma economia que não tem dinheiro, ou que o dinheiro simplesmente é um instrumento para facilitar a troca, né? Quando, na verdade, o dinheiro... Eu escrevi até num livro, desculpe eu fazer propaganda, chamado A Escassez da Abundância, tem um capítulo que se chama O Demônio Monetário. Por quê? Porque é uma coisa que atrapalha as análises dos economistas convencionais. Aí eles têm que admitir como, por exemplo, fez isso o nosso grande economista, formulador de um manual importante de economia, né? Ele diz o seguinte, olha, nós acabamos descobrindo que o dinheiro e a finança têm importância. Eu falei, não diga, né? Não diga que tem importância. Puxa, eu sempre achei que tivesse, mesmo quando eu andava de patins ou jogava bola na várzea de São Paulo, eu achava isso, conversava com meus amigos.
sobre a importância do dinheiro e da finança. Então, para você ver como isso tem uma dimensão muito política, né, no sentido de você obscurecer e impedir a crítica, porque você tem que repetir, é o padrão, você tem que repetir os convencimentos que estão vigentes e que fazem parte do poderio político de algumas categorias sociais. Se você pega, quando a gente fala os Faria Limers, você acha que eles, na verdade, têm alguma profundidade naquilo que eles são operadores de mesa, eu já trabalhei nisso e sei como é que é, né? Eu fui consultor de uma corretora grande aqui em São Paulo e aprendi muita coisa. E aprendi também que eles não sabem nada. Que eles, na verdade, eles operam só aquelas traquitanas deles, entendeu? É isso. Então, não é que eu desrespeite as pessoas de jeito nenhum, as pessoas estão lá cumprindo as suas funções. Mas não são eles, na verdade, que determinam as funções, são as funções que os determinam. Esse é que é o problema, né? As funções que o determinam. Então, a economia vira isso, vira... Eu li outro dia um artigo de um rapaz ontem, chamado Bernardo Guimarães, que ele faz reflexões sobre o investimento, que eu fiquei chocado. Como é que pode ser tão... Assim, ele fala assim, o investimento só existe por causa da poupança. É o contrário, a poupança só existe por causa do investimento, certo? Porque se não há criação, não há gasto, não há renda. Se não há renda, não há poupança. Isso é do ponto de vista lógico, macro, né? Que é acessível a qualquer pessoa. Se você olhar como funciona esse circuito da renda nesse sistema, é o seguinte, vou supor que a minha região aqui toda resolvesse parar de gastar durante um mês, né? O que aconteceria com as lojas, os restaurantes? Aqui tem muito restaurante na minha rua. Os restaurantes iriam praticamente à falência, né? Não é isso? As pessoas, na verdade, os empreendimentos que têm dívidas, teriam que pedir falência, né? Teriam que pedir recuperação judicial. Então, e além disso, se esses empreendimentos eles também falecem, não gastam, o que vai acontecer com seus fornecedores? O que vai acontecer com seus fornecedores? Também não vão receber, não vão ter renda. E se esses fornecedores não têm renda, os fornecedores dos fornecedores também não vão ter renda, né? Só que tem uma coisa, tem algumas pré-condições. O gasto de investimento, por exemplo, ele é feito por quem já tem um ativo produtivo, né? Ele tem um ativo produtivo, na verdade, esse ativo tem um valor monetário, né? Que é dado pelo funcionamento da economia e pela participação dele, e ele, então, tem acesso ao crédito, não é isso? Ele tem acesso ao crédito. Porque sem o crédito, já explicou um outro sujeito chamado Schumpeter, né? Sem o crédito, você não investe, porque aqui não existe essa coisa de você ter a poupança antes do investimento. Então, o crédito é fundamental, é constitutivo dessa economia. Mas eles não ligam, não tem isso. Então, na verdade, vem ele com a poupança, né? Isso já é, digamos, uma teimosia estranha, né? Porque você precisa da poupança, por isso que eu disse que é justificativa. Você não examina como esse sistema funciona, você simplesmente quer reafirmar as ideias, olha, se você não poupar, não vai ter investimento. Ao contrário, se você não tem investimento, você não consegue poupar, porque a renda não se forma. É isso. Se vocês me permitem, eu falei demais. Não, perfeita a sua explicação de um didatismo surpreendente, né? Acho que a grande qualidade, né, do Beloso é essa, né? Transformar questões que podem parecer complicadas em coisas muito simples. E isso se perdeu no debate econômico brasileiro. Hoje as pessoas fazem questão de falar difícil para que ninguém entenda e para que elas possam parecer sábias. Isso tem uma sabedoria que só
que lhes dá uma autoridade até moral perante os outros seres. Esse representante, talvez, desse momento dos economistas, Natan, queria te ouvir em relação a isso, me parece que é o Campos Neto. Você concorda comigo? Você acha que o Campos Neto representa um pouco esse time dos homens sábios, vestidos de terno e gravata, que tem como sacrosanto mandamento, como seu Deus, o mercado? Olha, eu diria o seguinte, sobre o Campos Neto, sábio era o avô dele, que era uma mente muito aguçada, sujeito especial. Podemos não concordar com nada, mas ele tinha ideia. O Campos Neto, ele é um tesoureiro de banco, ele foi administrar o Banco Central. É você pegar o time do 15 de Piracicaba, o cara do 15 de Piracicaba para treinar o Barcelona. Não cabe. Entendeu? Não se trata do sujeito que se reveste, no caso dele, não se trata do sujeito que se reveste da cientificidade. Se trata do sujeito que é tosco, na minha opinião, e que tem ali todo aquele aparato conferido por toda essa sanha de defesa da autonomia do Banco Central, como se fosse aí sim uma lei sacrossanta, e aí reveste um sujeito sem capacidade nenhuma de poderes quase que de um quarto republicano, né? De um quarto poder republicano. Essa é a visão do Campos Neto, mas em relação a essa capacidade da economia de se complicar, eu diria o seguinte, é que não tem muito o que dizer. Né? A economia convencional não tem muito o que dizer. Né? Topa com a realidade, não consegue explicar muitas vezes o que está acontecendo e tem que, na verdade, ficar remodelando, ficar reformulando as teorias antigas que justificam certos interesses, né? Certas relações de poder, etc. E os economistas sabem disso, o jornalista de economia que vai lá no jornal XYZ falar bobagem sabe disso, mas fazem isso não por má vontade ou por falta de escrúpulo, mas porque eles acreditam mesmo nisso. Né? É aquela questão das crenças. O sujeito ele não tem ideia do que ele está falando. Ele não tem uma ideologia formada. Ele tem uma crença que está enraizada nele que ele não sabe nem de onde veio. Né? O Keynes dizia que nós somos frutos dos economistas mortos há 100 anos. Não é mesmo, Beluso? Ele dizia isso. E, bom, se nós somos frutos dos economistas mortos há 100 anos, a gente está retrocedendo pra caramba, porque os nossos liberais e o debate econômico como um todo no Brasil tá uma coisa terrível. Você vê lá fora o que se discute, o pessoal não está discutindo mais teto, a meta de inflação, não, eles estão discutindo, a discussão séria lá fora está sendo em torno de como é que você vai fazer para equacionar essa sociedade que está precarizada, as pessoas estão sem emprego, né? O Estado está muito complicado, né? As relações geopolíticas estão cada vez mais acirradas e dando sinais de rupturas de acordos históricos, de situações apaziguadas do ponto de vista internacional. E aqui no Brasil a gente fica nessa discussão, não, a dívida pública, muda o nome do teto de gastos para arcabouço fiscal, tira isso, tira aquilo. É um negócio que não vai para lugar nenhum. E o problema é pior, né? Porque, além de não ir para lugar nenhum, esses paradas querem retroceder. E esse é um sintoma, claramente, do empobrecimento do debate público, do debate de economias, mas do debate público em geral. Né? Você imagine que hoje em dia o sujeito lá, eu só vou contar duas coisinhas aqui, porque eu já me estendi demais.
O sujeito esses dias foi comemorar foi dar vivas à economia política lá na Folha de São Paulo, porque a inflação tava caindo e o desemprego estava subindo. E ele achou que isso era a prova de que a economia política funciona. É esse tipo de gente que está dando opinião, que está formando política pública, etc. Outro, esses dias, ao homenagear o falecido Robert Lucas, né? Infelizmente faleceu o Robert Lucas. Ele disse o seguinte, que a grande contribuição do Robert Lucas foi tornar a macroeconomia um caso particular da microeconomia. Então, você vê o nível desses camaradas, a gente fica... Olha, esses caras não acreditam naquilo que eles estão colocando do ponto de vista ideológico, eles não formam uma posição política em torno disso. Não, eles têm crenças teóricas que ficam enraizadas e eles acabam vendendo para qualquer um que pague bem. No fundo é isso. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, Natan, do livro de novo. Eu passei para ti, Dri, até aí, uma mensagem, porque tem mais 2 livros do Beluso na Contracorrente. A Contracorrente é a editora, né, do Rafael Valim, do Gustavo Marinho, que está lançando esse Crônicas Antieconômicas, que pode ser comprado por 50% lá na página da Contracorrente, usando o código Fórum 50. Mas esses outros 2 livros que a Dri vai falar para vocês do Beluso, também pode ser comprado pela metade do preço, Dri. Exatamente. Então, tem mais 2 livros do professor Beluso. Um é O Tempo de Keynes nos Tempos do Capitalismo. Vou colocar o link aqui no nosso chat ao vivo, aqui do YouTube, também com 50%. E Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Juízo, que é do professor Luiz Gonzaga Beluso e do Gabriel Galípolo, que foi indicado agora no Banco Central, né, Rovai? E também... Galípolo, que é muito amigo do Beluso e do Natan, pelo que eu percebi no livro, né? Aí eu quero fazer uma pergunta, então, Dri, você me permite? Claro, por favor. Uma pergunta assim, professor, o que Keynes acharia do arcabouço fiscal do Haddad e do Galípolo? Bom, nós temos que fazer uma consideração prévia, digamos, a respeito do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele, na verdade, teve que enfrentar o primitivismo do teto de gastos, que, aliás, foi violado, assim, de forma frequente. Foi violado durante a própria gestão do Guedes, né? Então, o que o arcabouço fiscal foi criar uma porção de paradigmas, de submetas, digamos assim, que permite uma maior flexibilidade. Agora, tem o Gabriel sabe disso, o Fernando Haddad também, é que, para não reproduzir aquilo que o nosso Roberto Campos Neto fez, falou, isso aqui é técnico, não é político, mas é político sim, né? Ou seja, trata-se de você tentar navegar em um oceano cujas águas estão muito hostis a você, que é o caso da política brasileira hoje, né? Então, eles encaminharam isso numa direção, permitindo, por exemplo, se usasse 70% do aumento da receita, no caso de você ter superávit primário positivo, etc, etc. Eu sei que, se eu tivesse que fazer uma observação, e como eu vou recorrer aqui ao nosso Keynes, que ele dizia, olha, essa economia instável do jeito que é, e muito sujeita a decisões tomadas em certeza, que às vezes assustam os decisores, são, na verdade, os capitalistas, né? Os que fazem a decisão crucial. É preciso que o Estado tenha formas de suprir essa falta de impulso para criar renda para criar renda nova, como eu estava explicando antes, né? Então, Keynes dizia, você deve, na verdade, deixar equilibrado o orçamento corrente e tirar o investimento dessa regra, porque o investimento é um regulador da estabilidade, né?
né? Então, quando a economia está, na verdade, com um impulso do setor privado muito intenso, muito importante, muito grande, você deve conter o investimento público para não, na verdade, exacerbar um processo, inclusive, que pode virar uma especulação, como vira muitas vezes, especulação negativa, que conduz a uma crise. Quando, porém, você tiver quando, porém, você tiver um momento de queda no nível de atividade, você tem que acionar imediatamente o investimento público, o gasto público. Por quê? Porque isso é uma forma de você atenuar as instabilidades do sistema, que o sistema, ele não... Porque quando eu vejo a discussão dos convencionais, aí, eu fico achando que nós estamos numa espécie de velório do sistema econômico que está, na verdade, sentado, deitado num caixão e não se move. É a teoria da rigidez cadavérica. Quer dizer, você não tem movimento, você não tem uma hipótese sobre as oscilações, as flutuações. Por quê? Porque, como a gente pode observar, pega, por exemplo, a coisa das expectativas racionais. Expectativas racionais, na qual está montado o sistema de metas de inflação e todas essas críticas ao gasto fiscal, é que a economia, na verdade, tem uma forma, né, em que é calculada, e, digamos, a partir de alguns supostos, que é o produto potencial. Então, ele está submetido a um crescimento que tem que obedecer, digamos, ao hiato do produto. Se o hiato do produto é positivo, ele está crescendo acima daquilo que é permitido pelo equilíbrio. Então, essa ideia de equilíbrio, que não é compatível com o capitalismo, né? Não é possível que o sujeito ache isso, não é compatível essa ideia de equilíbrio, ela preside, então, as decisões. E aí você entra nessa dificuldade. E falta eu falar uma coisa. Essas ideias, eu escrevi até um artigo em cima de um trabalho de um filósofo italiano, né? É o chamado poder das ideias. As ideias têm poder. As ideias, na verdade, elas perpassam, elas controlam. Vejam todas as discussões que nós estamos assistindo agora, né? Desde eu sempre cito o Orson Welles com o filme que tratava do Randolph Hearst, né? Um grande filme, o chamado Cidadão Kane, né? Que é uma exposição muito clara da formação das mentalidades, etc. Isso para não falar do Theodor Adorno, do pessoal de Frankfurt que viu isso, Walter Benjamin, que viram isso com muita clareza, né? Mas nós temos agora, por exemplo, né, os trabalhos do Ilfo Berardi, que é um filósofo italiano muito interessante, que trata exatamente desse poder das ideias, né? Poder das ideias. Que as ideias, elas, na verdade, vão conformando estruturas de compreensão porque a realidade não fala direto com você que fala com ela. Você faz as perguntas e aí você, como faz as perguntas, você pode ter respostas que não são compatíveis, na verdade, com aquilo que está acontecendo. Isso se chama... teve um sujeito chamado Karl Mannheim que escreveu um livro chamado Ideologia e Utopia. Ter essa visão das coisas, da vida, dos processos sociais, etc., não é uma coisa negativa. Ao contrário, ela faz parte da construção da realidade. Então, essa realidade é construída, né? Ainda que ela seja construída de uma maneira, na verdade, não pertinente, que não tem muito a ver com o funcionamento concreto dessas. Era preciso voltar um pouco, eu não gosto de falar isso porque parece pedante, voltar um pouco a ler a lógica de Hegel, né? Para ele ver entre o pensado e o pensamento, o pensado e o pensamento.
Então, mas aí não vai partir para essa, a discussão fica fora de esquadro. Mas eu diria, voltando à questão do arcabouço, é que nós estamos numa situação como essa. O que o governo Lula fez foi tentar escapar de uma maneira não conflitiva, para não sofrer esses ataques e essas restrições do mercado, porque aí você olha, se na verdade eles não tivessem aprovado o arcabouço, como certamente aprovado, o que você teria? Você teria um efeito na curva de juros, né? Que a curva, na verdade, está hoje em dia, com as taxas mais longas abaixo da taxa curta, né? Estão em torno de 10%, flutuam, mas isso denotou que o mercado aceitou. E, na verdade, o mercado faz parte do jogo, né? Apesar das suas... E esse é que é o grande problema, né? Porque vamos nos lembrar, eu só vou lembrar isso para terminar, que no pós-guerra, depois das trombadas que a economia global sofreu, que as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas sofreram, surgiu com toda a força o keynesianismo. Então, as políticas fiscais e monetárias eram muito diferentes dessas que estão aí, né? Então, isso deu um impulso muito grande à economia capitalista no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, que a industrialização brasileira se fez, sobretudo, nesse período, em que você não tinha esses parâmetros, essas restrições tão artificiais que não tem nada a ver com o funcionamento desse sistema econômico. Nós vivemos no mundo dos homens, né? E os homens parece que pensam, né? Ao contrário, os homens pensam, e às vezes eles pensam coisas ruins. Professor, só antes de passar para o Natan, uma pequena observação que eu queria que o senhor... Então, assim, um dos problemas, se eu entendi errado, o senhor me corrige, um dos problemas do arcabouço fiscal é se, porventura, não tiver crescimento, porque não vai ter como impulsionar pelo Estado, porque tem um limitador lá, né? Então, nós podemos entrar numa situação muito delicada, porque o Estado não vai poder impulsionar, né? Exatamente. É o que, na verdade, eu estou observando agora. O que eles estão fazendo também são tomar atitudes fora um pouco do convencional, né? Por exemplo, o Lula disse que vai recuperar. Lula falou muito bem outro dia, né? Falou que vai recuperar o PAC, né? Porque é fundamental você retomar o investimento, mesmo mantendo, o investimento caiu a níveis baixíssimos no período Bolsonaro, sob os auspícios do nosso governador de São Paulo, né? Baixíssimos, tudo obra parada, etc. Então, tem que retomar por aí, tem que fortalecer, como ele fez o Bolsa Família, vai fazer o Desenrola, que é muito importante para liberar a renda dos mais pobres, né? Que, na verdade, estão travados por conta do endividamento alto. Isso tudo dá força para a expansão do gasto, né? Porque se o Estado investe, começa a investir e contratar trabalhadores, esses que são contratados acabam gastando o seu dinheiro em várias dimensões da economia, e isso vai ajudar. É uma coisa, na verdade, muito habilidosa, muito inteligente, diante das restrições que nós temos aí. Eu vou repetir, diante das restrições políticas que nós temos aí. Porque eu vi, por exemplo, outro dia, o editorial da Folha. Vejam vocês, o editorial da Folha diz o seguinte, que essa aproximação do Brasil com os BRICS é uma coisa ultrapassada. Eu não sei o que eles entendem por ultrapassagem. Né? O Macron está querendo participar dos BRICS, mas é uma coisa ultrapassada. É ultrapassada, mas é que o Macron sabe, o Macron é um europeu que é ultrapassado. Né? Se ele vivesse, digamos, nos subterrâneos da cidade, sei lá qual, do Brasil, ele estaria bem. Né? Então, é isso que eles falam toda vez que isso... Quando eles falam em ultrapassado, eles estão falando
que eu chamo liberalismo das cavernas, é o que está escrito aqui no livro, liberalismo das cavernas, né? Eles não sabem nada, porque todo o desenvolvimento econômico no mundo inteiro, a começar dos Estados Unidos, que é considerado um país liberal, se fez com uma grande participação do Estado. É só ler o Alexander Hamilton, o seu livro Relatório das Manufaturas. Os Estados Unidos foi o país mais protecionista do mundo. É só vocês pegarem os textos de história, como o do Carlos Tipola, por exemplo, e leiam lá o que ele escreve sobre o protecionismo americano. Eles acham que... E o Biden que está fazendo agora, uma tremenda intervenção do Estado na economia para, na verdade, recuperar o protagonismo industrial dos Estados Unidos. Então, fica uma coisa muito triste, né? Muito triste, porque não tem... Aí a Folha diz que vai fazer diversidade e repete sempre as mesmas coisas, né? Tirando o André Roncalha, lá, que escreve muito bem, né? Fica naquele mimimi do cara que escreveu isso, que você fazer crédito subsidiado por investimento é prejudicial porque você, na verdade, prejudica o investimento privado. Eu não sei qual é o raciocínio, não tenho ideia de qual é o tipo de economia que esse cara tem na cabeça. Nathan, passar para você comentar sobre o arcabouço, depois tem pergunta aqui dos internautas também. Aliás, internautas, podem comprar crônicas antieconômicas do Luiz Gonzaga Beluso, este senhor distinto que está aqui conosco, que apesar de palmeirense é muito legal, e o Nathan Cacheta, apesar de palmeirense é sacanagem, né? Não, eu, na verdade, não posso separar o Palmeiras da minha vida. No útero da minha mãe, meu pai falava assim, o Palmeiras é campeão, 1942, e eu ficava ouvindo, né? Ainda no útero da mãe. E aí eu nasci desse jeito, de alma verde. E eu ganhei no meu segundo aniversário, eu fiz aniversário, meu segundo aniversário foi em 19 de novembro de 1969. E o Pelé fez aquele gol de pênalti, o 1000º gol dele, então também não posso me separar do santistismo. Mas sem dúvida. Nathan? Está no mudo aí, Nathan. Agora. A Drit fez uma pergunta, não sei se você ouviu. Sobre o arcabouço, senão a gente já vai para sim, não, eu ouvi sim. Tá, então, pode falar. Tá ouvindo agora? Tá bom. Sim. Primeiro que eu tô piorzinho aí entre vocês. Eu sou ponte pretano, né? Então, o meu sofrimento é maior. Mas... Sobre o arcabouço, eu acho que o professor falou muito bem. Foi o que deu para fazer nas circunstâncias que tinha. É claro que se a gente for olhar de um ponto de vista, digamos, de propostas, e várias foram levantadas por economistas excelentes, outras nem tanto. Bom, o que dava para fazer com o Congresso que a gente tem e com a situação que se coloca com o Banco Central, né? O que dava para acomodar nesse espaço curto que era você apresentar uma proposta antes mesmo de votar o orçamento, né? O plano plurianual, né? Que vai orientar o orçamento durante 4 anos a partir desse ano. Foi o que deu para fazer nessas circunstâncias. Claro, o investimento tinha que estar fora. Você tinha que conservar ali um orçamento de capital, como o Keynes falava, o professor citou o Keynes, eu vou puxar um pouco, para ter um mecanismo do seguinte: quando a economia estiver indo um pouquinho para baixo, esse orçamento de capital joga para cima. Você estimula emprego, renda, investimento privado, etc.
A economia está superaquecida, né? O pessoal começou a ficar com medo de inflação, você, né, segura o pé um pouquinho e tudo bem. Mas isso tudo não é de um ponto de vista como se fosse uma sintonia fina, né? Um joguinho Mas, Natan, de vai e volta. Desculpa te interromper, mas isso é exatamente o contrário do que o arcabouço fiscal está fazendo, né? Por um lado, você tem a questão do seguinte: ele não segura na hora da queda, né? Você apontou muito bem. Só ele não segura na hora da queda. O que ele faz é o seguinte: ele permite que você, havendo impulso, né, havendo algum tipo de impulso, ele permite que você cresça mais a partir do gasto público do que você cresceria no modelo anterior, né? Claro, isso depende, e eu não tenho muito receio de dizer isso. Isso depende do seguinte: não só que você aprove uma reforma tributária com simplificações, essa coisa, porque se é a ponta do iceberg. Falar de reforma tributária só por questão de simplificação é a ponta do iceberg, é conversa para boi dormir. A grande reforma tributária no Brasil tem que ser feita na taxação de grandes fortunas, de patrimônio, de dividendos, etc. É aí que a coisa a coisa tributária começa a ser enfrentada de verdade. Porque o pessoal fala hoje, não, vamos enfrentar aqui os privilégios, ficar contando ali os milhões para fechar o orçamento no azul, ou pelo menos empatar no ano que vem. Se você não tiver uma reforma tributária progressiva séria, se isso não for colocado em questão seriamente, esse arcabouço vai ser rompido daqui a pouco, né? Preciso deixar claro isso. Foi bom? Foi. É melhor do que o anterior? É. Tem problemas? Tem. Mas é aí que tá. Cria a ponte para você discutir uma reforma tributária mais ampla. E eu acho que é esse o movimento que o ministro Haddad tem pleiteado nesses últimos meses, né? Eu acho que foi um movimento político muito esperto, né? E aí ressaltar a política do seguinte: não é a política partidária do PT que não gosta do arcabouço fiscal, do mercado que gosta, não. É o sentido substantivo da política. Você colocar uma questão que te permite ampliar o debate sobre sobre a principal questão fiscal no Brasil hoje, que é a questão tributária, e que vai nos permitir aí sim solidificar a questão fiscal para reduzir juros, dívida pública e etc. Olha só, tem uma pergunta aqui, Rovai, professor e Nathan, do Tião Roqueiro. Professor Veloso, os juros são o principal entrave ao crescimento do PIB. Por que os países desenvolvidos não têm os juros que o Brasil tem? Seria coincidência? Coincidência, acho que ele quis falar, né? Exato. Isso. Essa é uma questão que está muito presente no debate hoje, né? Que os juros reais no Brasil, hoje, até com a queda da taxa de juros, se mantido esse 3,75, certamente nós bateremos um recorde, né? Já que nós não conseguimos ganhar em Roland Garros, nós vamos conseguir ganhar na taxa de juros, né? É assim, né? Então, o que eu digo é o seguinte: é preciso que a gente entenda que, em primeiro lugar, né, se você for olhar ao longo do tempo o desempenho da taxa de juros brasileira, ela sempre foi razoavelmente superior à taxa de juros dos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos. Há uma questão aí que nós temos que colocar claramente, que não é colocada no debate brasileiro, que a natureza não conversível o sistema monetário é um sistema hierarquizado mundialmente, né? Na cúspide desse sistema está a moeda reserva, o dólar, que é a moeda de um país, né? E na sequência você tem o euro, o ien japonês, que é a libra inglesa, né? São moedas mais conversíveis
pela sua participação na denominação de contratos e de transações internacionais, né? Eu pergunto a alguém que gosta do tema se ele imaginaria um importador francês, uma empresa francesa, fazer uma importação da Alemanha. Ela denominaria essa transação em reais? Estou perguntando só. Pense, acho que não, né? Não é nenhum caso, né? Muito menos de importações financeiras. Então, a moeda brasileira não é conversível. Então, já começa por aí. Quando você faz uma abertura financeira, como nós fizemos, e, na verdade, isso também faz parte do jogo de encobrimento das nossas situações, é o seguinte: o fluxo de capitais internacionais acaba determinando a situação da sua taxa de juros, certo? Porque se você tem, digamos, uma situação de carência de reservas no Brasil, por exemplo, você fica muito mais sujeito a flutuações da taxa de juros, a flutuações, a volatilidade, né? Então, tem esse determinante, né? Esse determinante é importante e não é discutido. Então, nós temos que levar isso em conta. Então, você tem o problema da paridade descoberta da taxa de juros, que é uma expressão técnica, e quer dizer o seguinte, né, que você tem uma relação entre a taxa de juros do país dominante, em suma, e a taxa de juros do país que não é conversível, né? Se você tem abertura financeira. Vamos observar o que a China fez durante o tempo todo em que ela recebia investimento direto estrangeiro, americano, europeu, etc. Eles controlavam a taxa de câmbio e a taxa de juros para impedir distúrbios na economia deles. Eles aceitavam o ingresso de capitais produtivos, mas controlavam o balanço, o fluxo financeiro, né? Agora, por exemplo, eles admitem mais, mas eles, na verdade, se especializaram na exportação, foram se especializando na exportação de bens, hoje são os maiores exportadores do mundo, eles têm uma participação no comércio de manufaturas de 34%, né? A despeito da economia deles ter um peso de 18%, 17%, 18%, né? Se eu não estou enganado, posso estar errando um pouco os dados. Então, você tem todo esse contexto, né? Que obriga sempre as nossas taxas de juros serem as mais elevadas. Então, agora, o que acontece também é que você foi empobrecendo as instâncias da política monetária, foi empobrecendo. Porque veja agora, né? Por que você teve essa subida da inflação no mundo inteiro? Porque você teve uma desarticulação das cadeias de valor, teve os containers não fizeram falta, o movimento de fornecimento, por exemplo, de semicondutores também foi interrompido. E pior, você teve um choque de combustíveis. O choque de petróleo seria um segundo choque de petróleo, digamos assim. Agora, o choque de petróleo, o petróleo é uma mercadoria que está difundida por toda a economia. Ela tem importância para o transporte coletivo, tem importância para o transporte ferroviário, que usa diesel, tem importância para as fábricas que usam combustível nas suas máquinas, etc. Ou seja, é um insumo universal. Quando você tem um choque desse, vai tratar com a taxa de juros, é como se você tivesse, na verdade, uma fortíssima dor de cabeça e usasse um remédio para distúrbios intestinais, né? Você é capaz de derrubar o sujeito com essa dor de cabeça, que toma um remédio muito forte, ele vai para a cama, né? E a dor continua, né? Então, é isso que está acontecendo. Isso faz parte também daquele nosso debate do estreitamento das visões. Antigamente, eu vi, aliás, voltando para o Lula,
ele falou uma coisa muito importante, que é a gente recuperar os estoques reguladores aqui, que nós acabamos com isso. Por quê? Porque as commodities são produtos de preço muito volátil. Quando você tem, digamos, uma produção magnífica, como o Brasil teve, de 260 milhões de toneladas, a tendência é os preços caírem. Aproveita, faz uma compra, guarda, né? E quando, na verdade, você tiver um movimento inverso, o Keynes recomendou em Bretton Woods que se fizesse o commodity control, o controle das commodities, para impedir que esses preços são preços voláteis. Aliás, né, já tem um defensor da política de meta chamado Woodford, que disse que você deve usar as políticas de meta, sobretudo para os preços, para os fixed price, para os preços mais estáveis. Quais são os preços mais estáveis? São os preços da manufatura. Já o preço das commodities, de bens que são transacionados internacionalmente, variando muito os preços, você tem que ter, por exemplo, no caso do petróleo, você teria que ter um fundo de estabilização. Ou seja, agora, mas o Brasil está começando a fazer isso. Fez um imposto sobre exportação de petróleo, e aí os bacaninhas ficaram reclamando, uns tontos. Por quê? Porque você pode usar isso para estabilizar o preço do petróleo e não afetar de maneira muito grave a economia brasileira, né? Porque se você deixar cada subida de preço do petróleo dar um choque aqui, você vai ter problemas com a inflação. E aí você vai, diante das sabedorias dele, você vai ter que subir a taxa de juros, ou seja, você derruba a economia, você prejudica, porque o sistema bancário também é prejudicado com a subida da taxa de juros, que as pessoas não sabem. Por quê? Porque veja o que está acontecendo com os bancos americanos, os que quebraram, né? O que aconteceu? Eles, na verdade, adquiriram os ativos à taxa de juros mais baixa anterior, né? Quando você sobe a taxa de juros, o que acontece? Como você tem marcação a mercado, o seu título se desvaloriza, aquele velho que estava com a taxa de juros antiga, certo? Que ninguém vai querer, com a nova taxa de juros, ninguém vai querer fazer uma aplicação num título que renda menos do que a taxa de juros de hoje, né? Então, se desvaloriza. O que aconteceu? O Banco Central americano teve que comprar, pelo valor de face, os títulos que estavam apodrecidos. E aí eles ficam falando, não, o Estado não pode intervir. Só não pode quando eles não estão ferrados, né? Quando eles estão ferrados, deve intervir, não é isso? É isso. Então, Ou seja, o Estado intervencionista só para o bem do mercado. Exato. Intervencionismo só para nós. Odri, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa que eu não falo. Crônicas Antieconômicas, está sendo lançado aqui hoje. O livro tem 400 páginas. É muito tranquilo de ler, não é um livro arrogante de economia, é um livro de uma linguagem clara, como é que tem sido a intervenção do Belouz, do Natan, né, sobre economia, discutindo vários aspectos e fazendo uma crítica a essa visão mercadista, vou chamar assim. E sabe quanto que está, se colocar fora uns 50 lá, Adri? Sabe por quanto fica? Sim, pois é, 50% de desconto, R$ 37,50. R$ 37,50. R$ 37,50 hoje em dia, dependendo do lugar que você vai, você não toma 2 latinhas de cerveja. R$ 37,50 num livro de 400 páginas, que pode ser assim, você pode já comprar para dar de presente para alguém, você pode mandar para aquele teu... Ficam ligando desse zero... Tem que processar esses caras, né? Olha que loucura. Não pode ligar. E pode dar para um universitário, você pode dar para uma presente para um garoto que está querendo saber o que ele vai estudar, às vezes pode fazer economia, porque a gente precisa mudar a qualidade dos economistas. Vendo o Natan falar aqui, eu fico muito feliz que tenha gente como o Natan aí, correndo nessa contracorrente, né, Beluso? Pessoas, aliás, formadas como você,
muitas dessas pessoas formadas por você e com você aí, e outros grandes pessoas, figuras da Unicamp, como Márcio Postman, né? Exato. Então, Renato, aí é o seguinte, eu estava me preparando para participar e lembrei do Sócrates, o filósofo, não o meu amigo. Estava em dúvida se era o jogador ou o jogador foi muito meu amigo, fez entrevista com ele várias vezes. Apesar dele ser do Corinthians, mas eu tinha muito assim, afeto por ele, um homem extraordinário. Mas o Sócrates dizia que você não ensina ninguém, né? Você apenas extrai, é a maêutica. Você extrai do outro, né, o saber que ele tem dentro dele, né? E eu posso te garantir que eu fui um praticante da maêutica, porque eu ficava com meus alunos conversando, perguntando o que eles achavam, aí a gente raciocinava junto, né? Assim, Natan? A gente raciocinava junto, eu perguntava muito, aí eu avançava na discussão, eles iam questionando, provocando, é assim que funcionava na Unicamp, desde que eu sempre brincava com meus alunos que eles aprendiam muito mais na mesa de bar, onde a gente ia tomar um chopinho, do que na aula, né? E a gente sentava para conversar, né? Não é isso? Essa relação pessoal e afetuosa é muito importante para você fixar o conhecimento do aluno, para ele se interessar por aquilo, né? Então, é isso que eu podia dizer sobre nosso papel, né? Muito bom. Muito bem, estamos chegando Olha ao final só, do queria agradecer, Rovai, a Fátima Nóbrega, que está dizendo: comprei o livro do professor Beluso e do Natan. Muito obrigada, Fátima, ainda mandou um superchat. Tem outras pessoas aqui dizendo que também compraram, acabaram de comprar. Lembrando que está o link da editora Contra Corrente aqui, e aí na hora de comprar você coloca o cupom Fórum 50 para ter o desconto. E a Débora Bianchini manda um superchat aqui dizendo: professor, eles sabem sim o que eles querem, é o liberalismo predatório, rentista, egoísta e reacionário. Obrigada, Débora, pelo superchat. Rovai. Não, a gente está chegando no final do programa. Depois, quem sabe, a gente chame outro dia aqui o Beluso e o Natan para continuar esse papo. Eu queria pedir uma mensagem final do Natan, primeiro, e depois do professor. Uma mensagem que pudesse falar, inclusive, desse momento brasileiro, se possível, e do livro também, né, Natan? Não podemos deixar de falar do livro. Bom, o que eu poderia trazer aí de mensagem é o que está colocado no próprio livro, né? O que a gente levanta ali é análise, reflexão sobre o momento atual e é inconformismo. No fundo, a gente está inconformado com a situação que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, uma desigualdade brutal, uma concentração de renda que nunca se viu. E esse destempero completo que nós temos visto entre as pessoas que tem elevado ao ambiente político as ideias mais violentas e conservadoras, né? A gente publica o livro no momento onde a gente escapou por um fio do fascismo. Então eu acho que esse é um grande marco, né? O livro se levanta contra isso, né? Se levanta, sobretudo, contra essa moral dessa sociedade que, como a gente anota, eu vou citar ali para deixar até o autor curioso, uma sociedade que parece um espectro postiço dos mercados, que se move pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, como dizia o Keynes, né? Então é contra isso que o livro se coloca, né? E, portanto, propõe a crítica da economia política a partir de elementos que são estranhos à economia e que são próximos ou que podem aproximar o leitor
da sua vida prática, que é a cultura, as artes, etc. E, para finalizar, eu acho que a questão das gerações, né, o professor dos anos 40, eu ali colado nos anos 2000, eu vejo o seguinte: a geração do professor tem um papel extraordinário na história. Participou da industrialização, lutou contra a ditadura, participou da redemocratização, né? E está ali no centro de todo o movimento das conquistas sociais que vieram desde então. A missão foi essa, se o professor me permitir dizer. A minha geração, ela tem justamente essa missão, né? De olhar o que foi, não deixar repetir, né? O que foi esses 4 anos de fascismo, de desesperança, mas olhar principalmente para o passado, que nos parecia um pouco mais brilhante, e ver que não foi suficiente, ver que tem muito mais coisa para fazer. Eu acho que essa é a nossa grande missão, a missão da minha geração, é reindustrializar o Brasil no campo do desenvolvimento sustentável e tornar essa sociedade mais justa e igualitária. É isso que eu deixaria como mensagem final. Legal, muito Nata. bem. Professor Beluso, com o senhor a palavra, e já queria adiantar aqui, fazer um convite para vocês voltarem outro dia, para a gente falar sobre os desafios da industrialização ou da reindustrialização brasileira, da questão dos BRICS e do papel da China nesse contexto, se pode haver. Eu queria muito falar disso, mas o tempo, felizmente, esgotou aqui, mas eu já queria deixar esse convite, professores. Espero que vocês possam aceitar. Muito obrigado, Renato e Dri. O que eu deixo aqui, a partir da experiência dos anos 40, como disse o Natan, da turma dos anos 40, é que não se conquista nada sem a luta social. Não se conquista nada. Então, nós temos que entender esse livro como uma contribuição à luta social, modesta contribuição, mas nós temos que continuar insistindo nisso, porque não há nenhuma possibilidade de transformação sem o empenho dos homens em, na verdade, realizar o seu destino, né? Então, isso se faz com esclarecimento, com estudo, com análise, com percepção, né? Com esclarecimento, sobretudo, das camadas que precisam entender a sua própria situação de uma maneira mais incisiva e mais decisiva, eu diria, né? É assim que se faz. Eu não conheço nenhuma transformação ocorrida, eu sempre me inspiro nas dores e nas dificuldades do período anterior à Segunda Guerra e depois no período posterior, em que os próprios líderes conservadores trataram de escapar do mercadismo, né? Dessa respeito indômito ao mercado. Eles, na verdade, eu estou falando do De Gaulle, estou falando do De Gasperi, estou falando do Adenauer na Alemanha, né? Que construíram as economias e as políticas econômicas do pós-guerra a partir da visão de que era preciso levar em consideração, em primeiro lugar e, sobretudo, a vida humana, a vida dos homens e mulheres, né, na sociedade, que mereciam, na verdade, o respeito e o dever humano e moral de impulsionar a sua vida, de respeitar a sua vida e dos seus descendentes. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigado, Natan. Obrigada, Nathan. Obrigado, isso, né? Obrigado, Renata, Renato, Dri, professor. Obrigado também pela oportunidade, pela generosidade também. E vamos voltar, sim, para debater, que tem bastante coisa para falar ainda. Legal. Então, pessoal, é isso, né? Olha, Crônicas Antieconômicas está sendo vendido tem um link aí da livraria da
a editora Contracorrente, tem que pôr cupom, não tem um cupom, você escreve Fórum 50, pelo que eu entendi, né, Dri? E aí eles vão dar esse desconto, vai ficar por R$ 37,50, um livraço, 400 páginas muito bem escritas, né? Uma aula, um curso de debate da economia política, né? E do significado que é isso, e de como que a gente pode construir um novo pensamento econômico brasileiro que não seja esse atrelado ao mercado. Obrigado, Beluso, obrigado, Natan, a gente continua mais um pouquinho aqui. Eu queria agradecer a você e a Adri, faço questão, vocês foram muito gentis, foram muito generosos conosco, né? Como dizia Jorge Luiz Borges, eu não me orgulho dos livros que escrevi, mas sim dos livros que li. Os livros que li. Eu vi, o senhor cita no livro, inclusive. Muito bem, obrigado, Beluso. Obrigada, viu, Beluso? Natan, até a próxima, então, já vou falar assim. Tchau.